E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós somos aqui da equipe do Elos e a gente veio fazer uma fala para vocês sobre metodologias ativas usando Elos, né? Meu nome é Matheus Penha e eu estou aqui junto com meus colegas Gustavo e a Karine. Se Olá, quiserem fazer um pessoal. oi. Oi, pessoal. Então vamos dar início à nossa fala aqui para a EGPA e espero que vocês curtam e se interessem por esse assunto. Então, me apresentando, eu sou Matheus, eu sou analista de suporte aqui do Elos e também sou professor de geografia formado pela URGS e por isso que eu tenho esse background para falar de metodologias ativas. O que é o Elos? Né? O Elos ele é uma sala de aula virtual com interação de verdade. A gente então propõe funcionalidades dinâmicas e colaborativas que vão além da videoconferência para aumentar o engajamento das aulas online. E é isso que eu acho que é interessante para vocês. Então, a gente tem funcionalidades que nem as salas de apoio, o quadro branco, gravação das aulas e enquetes, e além disso também, para estimular esse engajamento do aluno, do estudante, durante a aula. Bom, pessoal, então, além da videoconferência em si, o Elos também traz algumas vantagens, algum benefício para quem o utiliza. Eu vou falar aqui alguns deles. Então, o atendimento ele é humanizado, então sempre que precisar de alguma ajuda, tiver alguma dificuldade no uso da plataforma, vocês podem entrar em contato conosco e alguma pessoa de verdade, não vai ser um robô, vai atender vocês com a maior calma, a maior paciência para resolver o problema o mais rápido possível. Além disso, tem os treinamentos exclusivos que a gente dá para quem é nosso cliente. Então, é do nosso interesse que quem utiliza o Elos saiba utilizar o Elos no seu potencial máximo, que é um pouquinho do que a gente vai conversar aqui hoje. Quem dá os treinamentos, inclusive, sou eu e o Matheus. Eles são bem interessantes aí para quem utiliza a plataforma. Para quem vai começar a utilizar também, eu acho que é imprescindível, inclusive. Esses treinamentos, eles são ilimitados, então eles podem ocorrer a cada 6 meses, a cada mês. Podem ter para vários públicos diferentes, então a gente pode dar um treinamento para um professor, para um grupo de professores, para um grupo de alunos ou coordenadores, a gente pode gravar eles e vocês distribuir entre os públicos interessados. A sala de aula virtual aqui dentro da conferência, ela também é personalizada. Então, essa apresentação que a gente está mostrando aqui para vocês foi feito o upload dela aqui dentro para que a gente consiga apresentar ela, mas ela pode ser a gente pode trocar uma apresentação para que ela seja padrão de vocês, com a identidade visual de vocês e que vocês utilizem ela sempre que precisarem. Claro que durante uma apresentação, durante uma aula, se vocês quiserem trocar a apresentação também é possível, mas a gente pode ter uma padrão de vocês com a identidade visual de vocês. Central de ajuda completa aqui é bem interessante porque a gente tem vídeos no YouTube e também tem toda a base de conhecimento por texto, por artigos, onde a gente explica as funcionalidades do Elos, alguns possíveis erros que podem acontecer. Lá tem toda a explicação de por que eles acontecem, como resolver. Depois que todas as aulas acontecem, a gente fornece também relatórios detalhados do uso, então todo mundo que acessou as aulas, o tempo que as pessoas ficaram online, o número de pessoas, um relatório bem interessante de quem participou das sessões. O painel de engajamento é uma das novidades aqui do Elos em 2023, que o Matheus vai mostrar mais para frente, mas é bem interessante. É um relatório detalhado, mas durante a sessão. Então, em tempo real, a gente mostra quem falou mais no microfone, quem ficou com mais tempo a câmera aberta e outras informações. E por último, queria comentar que, além de tudo isso, a gente também oferece uma experiência integrada com ambientes virtuais de aprendizagem. Né? Eu sei que a EGPA vai utilizar o Elos com o Moodle, e o Moodle justamente é um dos fornecedores de Java mais conhecidos, mais utilizados. E qual é a vantagem de ter o Elos integrado ao Moodle? Que sempre que um aluno ou professor ingressarem ao Moodle, eles não precisam fazer um novo login para entrar numa sala de aula. Eles vão entrar no Moodle, lá vai ter a sua disciplina, a sua turma, e lá vai ter um botãozinho para entrar aqui dentro do Elos. Rapidamente, sem precisar fazer um novo login, e com a certeza de que todo mundo que vai entrar na aula vai ser de fato alguém que está inscrito, matriculado
naquela disciplina, né? Então tem toda essa questão de segurança também. Obrigado, Gustavo, pelo apanhado de informações do Elos. Retomando então a nossa conversa sobre metodologias ativas, queria só, vamos partir de uma base conjunta aqui do que são as metodologias ativas de ensino e aprendizagem. Essas metodologias ativas na educação, elas então propõem que o aluno ele não é um receptáculo do conhecimento do professor, o aluno, na verdade, ele vai ser o protagonista na construção do próprio conhecimento. Essa mudança no paradigma do ensino da aprendizagem é fundamental para estimular o desenvolvimento do aluno, a autonomia do aluno, a sua independência, e ela vem muito forte assim na educação virtual, né, nas aulas virtuais, por justamente conversar com os valores da educação à distância, que é realmente o aluno ter essa autonomia para gerir a sua aprendizagem. Então, algumas metodologias para a gente abarcar essa nova forma de trabalhar com a educação, eu trouxe aqui nesse slide e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre elas. Né? Quais são as mais populares no universo da educação à distância? Então, a gente tem as metodologias de quebra-cabeça, ou de só peer instruction, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em equipes, design thinking e aprendizagem com espaçamento. Essas e outras metodologias vocês podem encontrar entre vários autores, mas também no blog do Elos, que a gente tem um blog, só pesquisar no Google, e lá a gente fala bem detalhadamente sobre cada uma delas e como mudar o planejamento e a execução de suas aulas. O que eu vou propor agora para a gente é como aplicar essas metodologias ativas numa aula que vai acontecer aqui na nossa plataforma, né? Vamos fazer um exercício teórico sobre quais funcionalidades a gente pode utilizar em aulas virtuais. Então, peço que vocês me acompanhem nesse exercício teórico. Ele é imaginativo, né? Mas então eu vou abordando assim, a cada passo da aula, cada momento da aula, qual funcionalidade a gente vai estar usando aqui dentro da sala de aula. E aí eu vou relacionar a um tema específico, mas a gente pode aplicar isso para inúmeros temas, né? Vocês, professores, podem imaginar, e vocês, alunos, podem propor para os seus professores. Acho que é um bom ponto de partida, assim, para a gente começar a pensar o uso de metodologias ativas na nossa aula virtual. Então, eu não vou falar de todas as metodologias, eu vou dar só um gosto, assim, para vocês se sentirem confortáveis a começarem a pensar por si próprios nessas metodologias e correrem atrás para ver quais vocês se identificam mais ou menos. E eu vou começar, então, essa conversa, esse exercício nosso, com o quebra-cabeça ou o jigsaw. O que é essa metodologia de aula? Então, ele parte do pressuposto, né, lembrando que o aluno é protagonista do conhecimento, né, o professor ele vai ser um colaborador dessa construção do conhecimento. Então, o que o professor vai fazer? Primeiramente, ele vai separar os alunos em grupos e dentro desses grupos de alunos, cada aluno vai atrás de um pouquinho do conhecimento, vai pegando uma peça desse quebra-cabeça e aí depois todos os alunos se juntam e compartilham um com o outro o que eles aprenderam. Como que a sala de aula virtual ela pode facilitar, ela pode estimular esse processo? Então, vamos agora realmente para o exercício imaginativo, né, para a nossa reflexão teórica. Imaginemos que a gente está numa aula sobre o estudo de impacto ambiental, né, aquele documento que vai legitimizar ou que vai barrar uma obra que vai ter impactos ambientais, né, desde uma construção, de uma rodovia, até a construção de um prédio, um posto de gasolina, toda essa infraestrutura sempre tem que ter antes um estudo de impacto ambiental. Esse estudo de impacto ambiental, quando a gente vai estudar ele, eles são laudos e relatórios de vários profissionais, né? Vai ter o estudo de impacto ambiental das espécies de animais que vão ser afetadas, vai ter o estudo de impacto ambiental da fauna, né, da flora também, que vai ser impactada, as árvores, né, você vai ter que remover alguma árvore, vai ter que transplantar alguma árvore, e também tem ali o que vai mudar no terreno, vai ter mapas da elevação do terreno, vai ter populações, se alguma população vai ser afetada. Então ele é
um grande relatório multidisciplinar e multiprofissional também. Usando essa metodologia do quebra-cabeça, então a gente pode dividir os nossos alunos em grupos e cada um fica responsável pelo laudo de um desses profissionais. E aí as salas de apoio, elas podem servir, então a gente vai lá e divide os alunos em salas de apoio e cria 4 salas de apoio extras para que uma sala de apoio vai ter ali o material do laudo ambiental, uma sala de apoio vai ter ali os mapas que tem nesse laudo do EIA-RIMA, a outra sala de apoio vai ter, então, o que vai afetar na população, um vídeo da população que vai ser afetada, e cada aluno vai visitando essas salas de aula para estudar de forma individual. E aí, para a gente controlar o tempo, a gente pode ativar o cronômetro na sala Elos e deixar ali, os alunos têm 15 minutos para fazer esse estudo individual. Passados esses 15 minutos, o cronômetro, então, avisa, né, tem um aviso sonoro que acabou o tempo, os alunos voltam para a sala de apoio e, em grupo, cada um apresenta o que ele estudou, o que ele aprendeu, e juntos eles podem usar as notas compartilhadas da sala para escrever, para formalizar, para sintetizar, para ensinar um ao outro qual que é, né, para fazer um relatório assim do que eles aprenderam individualmente. Então, dividem o conhecimento entre si. Então, vejam como o aluno ele ficou protagonista nesse processo, o professor ficou um facilitador. Claro, o professor também separou o material, o professor, ele que vai conduzir a sua aula, mas nesse momento é o aluno que ele está no centro do processo de aprendizagem, certo? Então, bem legal para as metodologias ativas. Legal, e aí, deixa eu só na estrada, mas a próxima metodologia que a gente pode trabalhar é a Peer Instruction, e nessa metodologia também, de novo, é o aluno como pensando a partir do aluno na aula e ele como protagonista do seu processo. Então, nessa metodologia, então, o professor ele inicia sempre estimulando os alunos a fazerem um estudo individual do tema da aula. Então, começa os alunos lendo algum texto ou vendo algum vídeo. É sempre um momento mais silencioso. E aí, depois, sim, o professor faz uma apresentação, então, do tema da aula. E aí, desde o primeiro momento, o professor vai lançar uma pergunta. E aí seriam as enquetes que a gente tem aqui dentro da sala de aula do Elos. Lança uma enquete para os alunos para avaliar o que os alunos entenderam desse estudo individual. E aí, nesse momento, os alunos podem, por exemplo, usar a ferramenta de levantar a mão para fazer alguma pergunta, para fazer alguma intervenção na aula. Então, o professor tem que estar sempre ligado assim, na interação do aluno, porque é o aluno que vai ser o protagonista da aula. Após, então, essa pergunta, o professor vai receber, em tempo real, a resposta dos alunos. E aí o professor vai saber, os alunos estão acertando ou estão errando essa resposta, né? Essa pergunta. Tem que ser uma pergunta bem objetiva para saber que a gente quer mesmo saber se eles estão construindo conhecimento desde esse primeiro momento ou se eles estão ainda com uma deficiência na aprendizagem, uma dificuldade na aprendizagem. E para isso também serve o nosso painel de engajamento, que ele vai registrar essas respostas em tempo real. Depois eu consigo mostrar para vocês direitinho como que ele faz isso. A partir das respostas dos alunos, a gente vai calcular, então, vai tirar uma média da turma, assim, a turma está mais acertando, a turma está errando, ou ainda está bem dividido. E aí a gente tem várias possibilidades para a nossa aula, né? Como que a gente vai seguir com a nossa aula? Se os alunos estão ainda precisando ver mais o conteúdo para entender o que o professor quer, então o professor pode usar as ferramentas das notas compartilhadas para fazer uma síntese do que eles estão estudando com os alunos, fazem um pequeno texto ou fazem um organograma usando o nosso quadro branco, fazem alguma forma de rever esse conteúdo, fazem uma revisão e lança de novo a pergunta, ou lança uma pergunta similar sobre o mesmo assunto, mas um pouco diferente, e afere novamente como é que está o conhecimento do aluno. Se eles seguem com a nota baixa, repete o processo. Se a maioria da turma já começa a acertar, então legal. Se a gente tem uma média satisfatória da turma, legal. Então o que a gente faz? Eles ainda não estão com conhecimento assim, né,
um domínio total do assunto, eles estão só a média dos alunos estão acertando. Então a gente divide os alunos em pares em salas de apoio. E aí os pares de alunos vão se explicar um ao outro sobre o assunto. E esse é o legal também das salas de apoio, né? A gente consegue, o professor vai poder acompanhar, vai poder visitar todas as salas de apoio para ver um pouco de como que está esse exercício em duplas dos alunos. E os alunos têm esse momento, então, um ensinando para o outro, um compartilhando com o outro o que aprendeu. Porque de vez em quando, uma pessoa que recém aprendeu consegue explicar de uma forma que a pessoa que já está com o conhecimento há muito tempo dominado deixa passar algumas lacunas. E aí, depois que eles constroem esse conhecimento, voltam então para a sala de aula geral, com todos os alunos, né? A gente consegue delimitar um tempo na sala de apoio para o aluno ficar. Aí o sistema automaticamente já puxa de volta os alunos para a sala principal e a gente faz a enquete de novo. E aí, esperamos que todos os alunos tenham acertado a nossa pergunta, a nossa enquete inicial. E se isso aconteceu de fato, então a gente vai para a terceira possibilidade nessa metodologia, que é a do professor passa um conteúdo para revisar, pode passar talvez ou um slide assim, fazendo a síntese muito simples do conteúdo, ou passa um vídeo do YouTube, um vídeo hospedado em algum site, para fazer uma síntese, uma problemática, talvez, em cima do conteúdo, e seguem para o próximo conteúdo, que pode repetir a mesma metodologia de peer instruction, e aí vem de novo com a apresentação, estudo individual, trabalha com as enquetes, confere no painel de engajamento como é que está a resposta dos alunos, e assim ele vai repetindo essa metodologia. Certo? Então, vejam como o aluno ele foi responsável pela própria aprendizagem e o professor ele é cada vez um colaborador mais, né? Claro, vai estar sempre presente para tirar dúvida, para colaborar com o aluno, mas ele sai do centro da sala de aula, né? Fica um passo atrás. Então, esses foram os exercícios que a gente propôs assim, para a gente pensar de metodologias ativas e as outras metodologias vocês podem conferir com mais detalhes lá no nosso blog. No Elos, a gente também tem, a gente pretende, né, se coloca não só como uma plataforma de videoconferência, mas a gente é uma sala de aula virtual completa e a gente entende como é importante a participação do aluno. E nós construímos ferramentas para estimular essa participação. Essas ferramentas, então, uma das mais fantásticas, assim, na minha visão, são as enquetes, que elas possibilitam que o aluno não fique só esperando o microfone para poder participar da aula e também, de vez em quando, uma aula com bastante aluno, o chat pode ficar tumultuoso, né, muitas mensagens, pode ficar difícil o professor ler. Então, a gente tem a enquete puxando a enquete. Essa enquete, a gente também gosta de facilitar para o professor e a gente tem o uso da enquete puxando as alternativas. Então, o que é essa enquete rápida que puxa as alternativas? Sempre que o Elos identificar que no slide do professor tem uma pergunta, né, uma frase terminada em ponto de interrogação, e após isso uma lista ordenada de respostas, ou seja, resposta A, B, C, D, E, ou 1, 2, 3, 4, 5, o Elos vai sugerir com o clique de um botão se publicar uma enquete para os alunos. Então, eu vou dar um zoom aqui para a gente conseguir ver o botão que eu estou falando. E é aqui no canto da tela. Vejam, ele conseguiu puxar as alternativas A, B, C, D e E. E se o professor clica nesse botão, então, é disponibilizada essas alternativas para os alunos responderem qual que é a resposta para essa pergunta. Então, ao mesmo tempo que a gente está estimulando a participação do aluno, a gente também está fazendo isso de uma forma prática para o professor, que ele não vai ter que escrever cada uma das alternativas numa janela separada para depois publicar. A gente também propõe que o professor use os dados que a sua própria aula está gerando, né, que os seus alunos estão gerando na sua aula, para pensar melhor, para rever, para tomar decisões inteligentes sobre o seu planejamento. Então, use os dados do relatório de engajamento e do painel de engajamento para potencializar esse planejamento. Então, a gente entende que a participação do aluno numa sala de aula virtual, ela vai além da câmera e do microfone, por várias questões, né? Tanto porque existe um número limitado de câmeras, o professor não é humanamente impossível o professor ver 50 câmeras, 60 câmeras numa tela, acompanhar 60 câmeras.
O microfone também, assim como numa aula presencial, né, a gente só fala um aluno por vez, aqui também. Então, a gente desenvolveu outras métricas para se avaliar e para avaliar a participação do aluno. São elas as mensagens no chat, as respostas em enquetes, o recurso de levantar a mão, e também a gente pontua essa participação do aluno aqui no Elos. Eu vou compartilhar com vocês agora como é que está ficando o painel de engajamento dessa sessão que está acontecendo aqui, que a gente está vendo. Então, eu tenho aqui o painel de engajamento da sessão, ele fica bem evidente cada um dos usuários. Então, aqui eu tenho os dados do Gustavo, aqui eu tenho os dados que a Karine está gerando, o tempo online deles na conferência, o tempo que cada um ficou com o microfone aberto falando, o tempo com a câmera ligada. Aqui seriam as mensagens enviadas no chat. Essa foi uma conferência que a gente usou mais o microfone, a gente não usou tanto o bate-papo, por isso está vazio ainda. Os emojis enviados, então aqui eu tenho um momento ausente, isso é bom para o professor acompanhar como é que está a assiduidade do aluno, né? O uso de vezes do recurso de mãos levantadas. E por último a gente tem essa pontuação da atividade. Eu vou explicar para vocês o que é essa pontuação de atividade. Então, quando a gente troca aqui para o painel de pontuação de atividade, eu posso clicar no nome do Gustavo e vai abrir aqui do lado um perfil da participação dele da aula, assim, uma visão dele. E aqui, então, ele está com pontuação 13,5, porque o Elos está fazendo uma comparação dos índices dessa participação do Gustavo com a média da turma. Então, o Gustavo, a média da turma foi de uma mão levantada e meia, né? 1,5 de mão levantada. O Gustavo teve 2 vezes que ele levantou a mão, então ele tem 2 pontos dessa atividade. Já o tempo falado, que com o microfone aberto da conferência, o tempo médio foi 11 minutos e 24, o Gustavo está com 9,42, então ele não está acima da média ainda. Certo? Então esse é um recurso que a gente pode fazer, vai de 0 a 10, e quanto mais alunos tem, mais rico vai ficando isso, melhor vai ficando para o Elos calcular a nota de cada aluno. Também a gente tem aqui mais uma aba, que é a linha do tempo, e aí que a gente consegue ver a linha do tempo toda a aula, enquanto ela vai acontecendo e depois que ela acontece também. Aqui em cima vai mostrando a troca do slide e aqui embaixo vai mostrando, então, qual foi a ação de cada um dos participantes. Então, aqui a gente já estava gravando a aula, foi trocando slide por slide, que vocês puderam acompanhar. E aí, se a gente tivesse levantado a mão, aqui a gente teve umas mãos levantadas, eu fiquei ausente e fica registrado aqui. Muito bom para o professor ver qual foi o momento da aula que mais engajou, qual foi o momento da aula que os alunos tiveram dúvida, qual foi o momento da aula no intervalo, quem é que marcou que saiu, quem é que ficou durante a aula. Um registro bem rico para o professor e para a organização também. E por último, a gente não fez enquetes, porque essa está sendo uma sessão gravada, né? Vocês vão assistir ela depois, mas se vocês estivessem aqui, a gente poderia ter feito enquetes, que elas apareceriam aqui, então, qual foi a pergunta e a resposta dos usuários. E como esse é um conteúdo, esse é um material que fica disponibilizado também depois da conferência, é bem legal porque o professor tem essa fonte, então, na primeira enquete, para consultar, né? Na primeira enquete o aluno errou, na segunda ele já estava acertando, esse aqui demorou mais até começar a acertar as perguntas, esse aqui estava participando na aula, esse aqui só entrou e não participou mais. Tudo isso é legal para o professor ter depois fontes de avaliar seu aluno, sua aula, seu planejamento. Beleza? Então esse foi o nosso recurso de painel de engajamento, disponível para todos os usuários de Elos Premium, todos os usuários do Elos, assinantes do Elos. Estou encaminhando agora nossa fala já para a finalização dela. As funcionalidades que eu mostrei aqui hoje, que o Gustavo e a Karine me acompanharam também, foram as enquetes rápidas e personalizáveis, foi o painel de engajamento, o temporizador, cronômetro, o gerenciamento de apresentações e as notas compartilhadas. Muito obrigado, então, por vocês assistirem. Espero que vocês tenham gostado do Elos e que vocês tenham aulas fantásticas aqui dentro da nossa plataforma. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal.
agradecer esse time fantástico de profissionais da Elos, Gustavo, Karine, Matheus, mandar um abraço para o Bruno, que já passou pela Elos, dizer que a plataforma que a Elos nos oferece é um exemplo, é um selo de qualidade da educação à distância. E dizer que esta plataforma, as metodologias apresentadas, devem ser usadas também no modelo presencial. Queria destacar um ponto muito importante, pautado na qualidade, né? O gerenciamento que a plataforma Elos nos oferece, de acompanhamento, de monitoração, de avaliação do progresso do aluno, é importantíssimo, é diferenciado. Então, eu faço um convite para os professores a conhecerem a plataforma. Esse time está sempre à disposição. Em 2024, nós vamos estar interagindo, nós vamos estar utilizando a plataforma Elos na nossa grade de cursos. As salas virtuais da Elo, para as instituições que trabalham como, por exemplo, pós-graduações, cursos de aperfeiçoamento de 180 horas, são um modelo fantástico, onde você tem toda a produção do conteúdo, toda a gestão do conteúdo e a interação professor, aluno e gestão se transforma em um modelo fácil, acessível. E este é o diferencial. A plataforma Elos, ela descomplica aquilo que nós geralmente pontuamos como dificuldade, como obstáculo. A resposta é a plataforma Elos.